Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Mateus capítulo 7, verso de número 24, versículo de número 24, um texto muito conhecido, mas eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida familiar. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aí. Eu quero nesta noite usar esta passagem em que Jesus finaliza o conhecido, famoso Sermão da Montanha, e ele termina dizendo e comparando o homem que ouve a sua palavra e que a pratica, como também compara o homem que ouve a sua palavra e não a pratica. Jesus usa aqui um exemplo, uma ilustração das consequências de se praticar ou não a sua palavra. Aqui nós vemos dois construtores, o homem sábio, o homem prudente e o homem insensato. Nós vemos aqui também duas casas, a casa que foi edificada sobre areia e também vemos a casa que foi edificada sobre a rocha. Consequentemente, como existem dois construtores, existem duas casas, existem dois fundamentos diferentes, nós podemos ver também dois resultados diferentes. Uma casa que foi edificada sobre areia, ela teve a sua ruína. Outra casa que foi edificada sobre a rocha, esta casa, a Bíblia diz que não pôde ser abalada. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 48, quando Lucas faz o relato dessa mesma passagem, ele fala a respeito da casa que foi construída sobre a rocha, e ele diz o seguinte: que vindo a chuva, o vento e os rios dando com ímpeto contra aquela casa, não a pôde abalar, por ter sido bem construída. E ele fala também sobre a casa que foi edificada sobre areia, e ele diz o seguinte: logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Portanto, nós vemos que o que difere uma casa da outra é o fundamento, é o lugar sobre onde a rocha, a casa foi edificada. Obviamente que quando nós vemos a casa sendo edificada sobre a rocha, nós entendemos por toda a palavra de Deus que a rocha se refere a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, no versículo de número 20, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, a pedra angular. Portanto, todas as vezes que você vê a palavra de Deus se referindo à rocha, está falando de um lugar de sustentabilidade, a um lugar de constância, a um lugar de firmeza, a um lugar em que nós temos segurança, estamos muito bem refugiados e estamos estabelecendo a nossa vida sobre um lugar seguro, sobre um lugar que não será abalado. Então, quando a Bíblia fala a respeito do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, está falando de alguém que edificou a sua vida sobre Cristo Jesus, ele mesmo sendo a pedra principal, a pedra angular. A Bíblia diz que Jesus é a pedra que vive. Ele é o firme fundamento da nossa vida. Se nós edificarmos a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nós não seremos abalados. Se nós não edificarmos a nossa vida sobre Cristo Jesus e edificarmos a nossa casa sobre a areia, nós sofreremos dano e poderemos ter a nossa vida, inclusive a vida familiar, desabada, desestruturada
e com sérios danos sobre a nossa vida. O que nós vemos em comum nessas duas casas é que tanto sobre a casa que foi edificada sobre a rocha, como a casa que foi edificada sobre a areia, sopraram os ventos, a chuva caiu e os rios deram com ímpeto contra as duas casas. Portanto, o que nós vemos é que na edificação da nossa casa, na edificação da nossa vida familiar, na construção da nossa família, nós não estamos imunes às dificuldades. Diga assim comigo: a chuva, o vento e os rios. E esse tipo de coisa, querido, eu costumo dizer que é um tipo de promessa que não precisa nem de fé para que essa promessa se cumpra. Ela acontece automaticamente sobre a nossa vida. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguém aqui precisa de fé para que essa promessa se cumpra? Não, né? Eu não preciso de fé para que as aflições do tempo presente venham contra a minha vida. Essas coisas acontecem naturalmente, espontaneamente, sem esforço algum da nossa parte. Agora, o que nós vemos é que tanto a casa que foi edificada sobre a rocha, como a casa que foi edificada sobre a areia, ambas receberam a chuva vinda do alto, os ventos vindo do horizontal e os rios dando com ímpeto contra aquela casa. E a diferença, com certeza nós sabemos, é o resultado. Uma casa desabou e a outra não pôde ser abalada. E eu quero fazer uma comparação da chuva que cai, do vento que sopra e do rio que dá com ímpeto contra ambas as casas. Isso tem uma analogia, tem um significado que nós podemos aplicar, inclusive, para a nossa vida familiar. Então, primeiramente, digam assim comigo: caiu a chuva. A chuva vem da onde? A chuva vem do céu. Ou seja, a chuva veio do céu e foi contra ambas as casas. Isso fala de lutas que acontecem na nossa vida no âmbito espiritual. Todos nós, na edificação da nossa vida familiar, certamente nós enfrentaremos lutas, aquilo que nós chamamos de guerras espirituais, que dão contra a minha vida, contra a sua vida e consequentemente contra também a nossa casa. Primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que a família, estou tão acostumado a falar de igreja, né? Mas a família é importante para Deus. A igreja foi... Vamos lá, vamos voltar, vamos rebobinar a fita, né? A família, ela é importante para Deus. A família foi planejada por Deus antes mesmo da igreja e antes mesmo do Estado terem sido criados. A família não é importante apenas para nós, ela é importante para nós, mas ela é importante também para Deus. Lembrando um pouco do que nós falamos na semana passada, nós estamos num processo de construir um legado de fé e deixar esse legado de fé para as próximas gerações. E Deus deseja fazer isso através das famílias. Deus deseja que através dos pais, a palavra de Deus seja transmitida ao coração dos seus filhos. Talvez você e eu possamos não deixar uma herança financeira, uma herança riquíssima para a nossa família, mas o que nós precisamos é deixar um legado para os nossos filhos e para as próximas gerações também. Talvez você não consiga deixar uma grande herança, casas, patrimônios e tantas outras coisas para os seus filhos, e mesmo sendo esse o desejo do seu coração, mas talvez isso não esteja ao seu alcance. Mas embora você não deixe uma herança material, um patrimônio, você precisa deixar um legado de fé, uma herança espiritual para os seus filhos e também para a próxima geração. Agora, o que nós precisamos entender é que pelo fato da família ser importante para nós, a família ser importante para Deus, a família ter a sua importância na sociedade, nós precisamos entender que existe alguém que se opõe à família. E este alguém se chama Satanás. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta se dá no âmbito espiritual,
se dá nas regiões celestiais. É isso que Paulo diz em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, muitas coisas que acontecem na nossa casa, se você tiver um mínimo de discernimento, você vai perceber que algumas coisas são afrontas de Satanás e de seus demônios. Hoje nós podemos perceber que a família tem sido atacada por intermédio da televisão, por intermédio da internet, por meio das mídias sociais e tantas outras ferramentas que são benéficas se nós soubermos usá-las, mas o diabo tem usado e feito pessoas usarem de uma forma errada, e isso tem feito com que muitas famílias sejam destruídas através dessas coisas, dessas práticas erradas. Então nós podemos ver que o lar é um campo de batalha, mas primeiramente esse campo de batalha, ele se estabelece no mundo espiritual. E nós precisamos ter o discernimento, nós precisamos ter a percepção de que o diabo vai intentar contra a nossa casa, ele vai se levantar contra a nossa casa para quê? Para poder destruí-la. Jesus, falando a respeito do ladrão, ele disse que o ladrão veio somente para roubar, para matar e para destruir. E isso são características de quem? São características do diabo. Ele deseja destruir casamentos, ele deseja destruir o relacionamento entre pais e filhos, ele deseja destruir todo nível de relacionamento familiar. Por quê? Porque ele é o primeiro que se opõe à família. Então nós precisamos entender que existe uma batalha, essa batalha é uma batalha espiritual, e ela acontece inclusive também no lar. E nós precisamos ter a firme percepção de que nós precisamos exercer a nossa autoridade espiritual que foi dada em Cristo Jesus para vencermos os poderes das trevas. Aleluia, obrigado pelo seu aleluia. Queridos, a Bíblia nos fala que quando Deus foi tirar a nação de Israel do Egito, Deus disse o seguinte: farei distinção entre os israelitas e os egípcios. E por que Deus faria essa distinção? Porque viria sobre o Egito a 10ª praga que atingiria a casa de todos os filhos dos egípcios, atingiria os primogênitos dos egípcios. E Deus disse assim: olha, eu farei distinção. Agora, qual seria o sinal que faria distinção entre os egípcios e os israelitas? O sangue que deveria estar nos umbrais e na verga das portas das casas. Deus disse assim: olha, a casa que tiver o sangue como sinal, o anjo destruidor, o anjo da morte não poderá passar e não poderá tocar nesta casa. Isso significa que nós, como família, precisamos estar aliançados com Deus. Este sangue hoje não é o sangue de um cordeiro, como naquela época, mas hoje o que faz distinção entre nós e aqueles que não temem a Deus é o fato do sangue estar estabelecido sobre a nossa vida. Nós precisamos estar aliançados com Deus através do sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue precisa estar como um sinal na nossa casa, para que o anjo destruidor não toque a nossa família, não toque a nossa casa, não toque os nossos entes queridos. Se você tem a marca do sangue sobre a sua vida, se você está aliançado com Deus, se a sua casa está aliançada com Deus através de Cristo Jesus, a sua casa não será destruída. Você não temerá a mortandade que assola ao meio-dia, você não temerá o espanto noturno, você não temerá a seta que voa de dia, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens a teu respeito e a respeito da tua casa. Por quê? Porque existe um sinal, existe algo que faz distinção. Agora deixa eu te perguntar, lá no meio da nação do Egito não tinha gente boa? Com certeza. Lá no meio dos filhos dos egípcios não tinha gente honesta? Não tinha gente que respeitava a sua esposa, que abençoava o filho no sentido de cuidar dele? Sim. Agora, o que foi que fez distinção? Para que houvesse destruição sobre os egípcios e não houvesse destruição sobre os israelitas. A distinção era exatamente o sangue. Se o sangue estivesse presente,
tal casa não poderia ser destruída. Se nós estivermos aliançados com Deus, estivermos aliançados em Cristo Jesus, a nossa casa não sofrerá dano. Apesar da luta, apesar da guerra, apesar das afrontas que vêm contra nós, que vêm contra o nosso casamento, que vêm em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Aleluia. Segundo nível de batalha, ele acontece quando Jesus fala a respeito dos ventos que sopraram contra ambas as casas. Caiu a chuva sobre ambas as casas e agora sopraram também os ventos contra ambas as casas. E isso fala do quê? O vento fala daquilo que vem do nosso lado, que vem no âmbito horizontal. Significa que tanto aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, como aquele que edifica a sua casa sobre a areia, nós passaremos por tribulações no que diz respeito aos relacionamentos. Querido, gente que vive debaixo do mesmo teto vai passar por alguns atritos. Particularmente eu não consigo acreditar em gente que diz: não, em casa não tem briga. Tem uns atritozinhos, ferro com ferro se afia, mas tudo se resolve no final, não é verdade? Tudo fica bem. Jesus está mostrando que tanto aquele que crê e pratica a palavra, como aquele que não crê e não pratica a palavra, os ventos sopram contra a casa. Eu vou pegar meu exemplo aqui. Eu nasci aqui em Presidente Prudente, vivi parte da minha infância no Mato Grosso do Sul, voltei para cá na minha adolescência, na minha juventude fui lá para o Sul estudar a palavra de Deus e ter a formação ministerial. A minha esposa cresceu e viveu durante 27 anos da sua vida só na cidade de Curitiba, com exceção ali de um período que ela viveu numa cidade próxima. Mas cresceu numa cultura diferente da minha, teve uma criação dos pais diferente da que eu tive. Então você começa a entender a família quando você olha homem e mulher, que são universos distintos. O homem pensa de uma forma mais racional, a mulher pensa de uma forma mais emotiva, mais emocional, e de repente essas duas pessoas, e vale lembrar aqui que o casamento é entre pessoas de sexos diferentes, né? Então já começa a luta, a guerra, a dificuldade por isso. Então homem de um lugar vindo de uma casa, mulher vindo de outra casa, e ambos se juntam. Totalmente diferente. De repente os filhos nasce um menino, já com uma natureza diferente, nasce outro menino que já tem uma natureza diferente do outro filho mais velho, aí nasce uma outra menina que já tem uma natureza diferente. Então você vai vendo que tudo coopera para quê? Para que atritos aconteçam dentro do lar. Agora o que nós vemos afetado nos dias de hoje é a questão da comunicação, a questão do diálogo dentro de casa, dentro do lar. E é interessante que hoje nós vivemos a era da comunicação, mas nós nunca vimos as pessoas tão distantes como nos dias de hoje, em que a comunicação face a face, ela está rompida no meio das famílias. Estou falando alguma heresia aqui, gente? É uma verdade que está acontecendo. E se existe uma coisa que não pode morrer dentro do seio familiar, é o diálogo, a comunicação, a conversa. Mesmo que a conversa seja para resolver os problemas, precisa haver conversa. E aqui nesse ponto eu sou bom, né, amor? Pensa no cara que gosta de um diálogo na hora que a coisa está mais fervorosa. Pensa em alguém que gosta de argumentar, esse cara sou eu. Os argumentos bons que eu arrumo, fico até com dó da minha esposa, depois eu me arrependo. Fala, amor, me perdoa. Mas o diálogo, ele precisa acontecer. A conversa precisa acontecer. E a verdade, ela precisa ser dita em amor. As nossas palavras precisam ser temperadas com sal. É preciso saber conversar, é preciso saber resolver os problemas, porque tanto a casa que foi edificada sobre a areia, como a casa que foi edificada sobre a rocha,
ambas as casas receberam o vento que soprou sobre elas. Isso fala de coisas que precisam ser resolvidas, problemas que precisam ser solucionados, que dão contra as casas. E nunca pode haver numa casa a morte do diálogo, e nem podemos fechar as portas da reconciliação. Digam assim comigo: eu não posso fechar na minha casa a porta da reconciliação. Você sempre precisa deixar essa porta aberta na sua vida. A reconciliação, o diálogo, o perdão, a cura e o tratamento das feridas precisam acontecer dentro do lar, dentro da família. Quantos podem dizer amém por isso? Aí, em terceiro lugar, Jesus fala sobre os rios que transbordaram e deram com ímpeto apenas contra a casa que foi edificada sobre areia? Não. Todas as casas, as duas casas, elas receberam tanto a chuva, o soprar dos ventos, como também o transbordar dos rios. O terceiro aspecto: se a chuva vem do céu, os ventos vêm da nossa horizontal, os rios falam daquilo que vem de baixo. O rio que vem no aspecto terreno. Isso fala de lutas que todas as famílias estão sujeitas também a passarem, que são as provações materiais, as provações terrenas. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por essas provações. Se ainda não passou, você vai passar. Se você já passou, você sabe do que eu estou falando. Você tem experiência, você já foi provado nessa área. Todos nós, queridos, estamos sujeitos a passarmos por provações na área financeira. Hoje, quando nós olhamos as estatísticas, nós podemos ver que quase 70% dos brasileiros estão endividados. Quase 70% das famílias estão com problemas financeiros. Hoje nós vemos que as pessoas se casam pelo dinheiro, mas elas também se divorciam por causa do dinheiro. Uma das maiores causas do divórcio hoje, uma das maiores causas da destruição familiar é por causa do dinheiro. O dinheiro é tanto motivo de casamento como é motivo também de divórcio. Ou seja, isso fala de provações que vêm tanto sobre a casa edificada na areia como a casa edificada na rocha. Só que é exatamente nesse tempo de provação material que você e eu podemos experimentar a graça de Deus, que você e eu podemos experimentar da providência divina, da provisão do Senhor. Muitas provações que nós passamos, e eu posso dizer que a maioria delas são pedagógicas. Elas têm como objetivo nos ensinar. Tiago diz que, nós precisamos ter um motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança ela deve ter ação completa para que não sejamos em nada deficientes, mas sejamos íntegros e completos. Significa que as provações na área financeira, elas também têm como objetivo nos ensinar o quê? A depender de Deus. Tem como objetivo nos fazer depender ainda mais do Senhor, a buscarmos o seu reino e a sua justiça. Em Mateus 6, 33 e 34, Jesus disse isso: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No versículo seguinte ele diz: portanto, não vos inquieteis com um dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o próprio mal. Jesus está dizendo: não vos entregueis às inquietações, não se entreguem à ansiedade, não se entregue às preocupações sobre o que você vai comer, sobre o que você vai vestir, sobre o que você vai beber no dia seguinte. Por quê? Porque se Deus sustenta as aves dos céus, se Deus sustenta os lírios do campo, será que Ele não cuidará de mim, de você? E muitas vezes, querido, e eu falo isso por experiência, as provações elas vêm para nos ensinar a depender de Deus. Muitas vezes elas vêm para mostrar que Deus está no controle, e Ele está no controle de tudo. No ano passado, logo no início do mês de dezembro, eu estava numa empresa boa, numa multinacional, estava muito feliz nela.
Dentro de um mês que eu estava batendo meta, estava com o próximo mês já todo comprometido com as metas da empresa, eu e mais uma grande turma de vendedores recebemos a notícia de que a empresa estava fechando todos os escritórios do interior paulista e de outras cidades do Brasil. Chego na segunda-feira de manhã para uma reunião, aquela reunião daquelas. Falo, nossa, acho que eu vou receber um elogio, né? Bati a meta. Não, recebo a notícia de que nós estávamos sendo desligados por vários motivos da empresa. Eu fiquei pensando, Deus, o que eu fiz para merecer isso? São as provações que vêm tanto sobre aquele que edificou a sua casa na areia, como também sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora o que nós precisamos entender é que se nós estamos aliançados com Deus, se nós estamos edificando a nossa casa sobre o fundamento, sobre a rocha, que é Cristo Jesus, você não será destruído por nenhuma dessas provações. Jesus disse assim em Lucas capítulo 6, não a pôde abalar por ter sido bem construída. Você está edificando a sua casa sobre a areia, ou você está edificando a casa sobre a rocha? Você está edificando a sua família sobre a areia, ou você está edificando a sua família sobre a rocha? Porque se você está edificando a sua vida sobre a rocha, tenha a certeza de que nem a chuva, nem o vento e nem os rios poderão abalar a sua casa, poderão abalar a sua família, poderão abalar o seu casamento, poderão abalar você. Salmo 122, 121, não lembro, diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Quantos podem dar glória a Deus, porque estão edificando a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus? E quantos podem dar glória a Deus, porque não serão abalados? Você não será abalado. Agora, qual que é a distinção? Qual que é a diferença entre uma casa e a outra? A aparência. A casa que foi edificada sobre a areia, com certeza era bonita, era bela, tinha um excelente acabamento. A Ari está fazendo construção, sabe de acabamento. A casa que foi edificada sobre a areia, como a casa que foi edificada sobre a rocha, ambas tinham uma aparência linda e bela. Mas o que sustentou não foi a aparência. O que sustentou foi aquilo que ninguém podia ver, que era o fundamento. Isso significa, querido, que nesses dias, só a aparência de crente não sustenta a casa. Só uma bela aparência de que nós somos cristãos, nós frequentamos a igreja, que só isso ou aquilo outro, isso não é suficiente para que uma casa permaneça inabalável. É necessário ter firme aquilo que ninguém pode ver, que é o fundamento, que é o alicerce da casa. E se você tem a sua casa edificada sobre o alicerce, você não vai ser abalado. Agora perceba que, vá comigo lá para Lucas, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 48. Lucas 6, 48 diz assim, falando daquele que ouve e pratica: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quem teve mais trabalho? Aquele que edificou a casa sobre a areia ou aquele que edificou a casa sobre a rocha? O que ele fez para lançar o alicerce sobre a rocha? Ele precisou, em primeiro lugar, cavar. Ele não apenas cavou, mas ele abriu profunda vala. Queridos, quando nós vemos hoje uma construção,
Por exemplo, está abrindo aqui uma Drogazil. Quanto tempo esse negócio aqui foi construído? Um mês e meio no máximo. Estou chutando alto. Está pronto, vai ser inaugurado logo logo. Ou seja, tem toda a tecnologia para quê? Para poder abrir a terra, poder lançar os fundamentos, poder estabelecer o alicerce. Mas nós estamos falando de algo de 2000 anos atrás. Jesus está dizendo, para que você construa sua casa sobre a rocha, você precisa cavar, você precisa abrir uma profunda vala. E isso exige de cada um de nós o quê? Esforço. Exige o quê? Dedicação. Exige disciplina. Exige, suor. Eu me lembro de logo que eu fui para o seminário, um dos chefes lá do serviço comunitário, ele distribuía os trabalhos, um ia cortar grama, o outro ia pintar parede, o outro ia plantar não sei o quê, o outro ia tirar leite da vaca, e cada um tinha a sua atribuição, e era a primeira semana. Era a primeira semana nossa de trabalho, e aí, naquele tempo ali a gente trabalhava das 8 da manhã até o meio-dia. Aí esse senhor, que era o responsável, ele disse assim, vai ajudar fulano de tal, que ele está construindo um deck. Falei, beleza, vamos lá. Chego lá, pergunto para o senhorzinho, o que é para eu fazer? Você precisa abrir alguns buracos aqui de mais ou menos 30 a 50 centímetros. Aí eu olhei, tinha uma ferramenta que, aqui eu não sei como é que chama, escavadeira. Lá em Curitiba era chamada de polaca. Pega essa polaca. Eu falei, que é isso, gente? Polaca, né? Pega a polaca e você vai abrir os buracos. Era uma tesoura que escavadeira, você joga sobre a terra, você abre e vai tirando a terra. Escavadeira, né? Aí, vai eu lá, bonitão, 22, 23 anos, forte, cheio de vigor. Aí eu tinha uma quantidade de buracos lá que precisava abrir. Querido, de repente eu comecei. Pá, e pá, e pá, e pá. De repente o senhorzinho olhou para mim e falou, vai devagar aí, cara. Eu falei, vai devagar por quê? Vai devagar, porque senão você não vai aguentar. Eu falei, deixa comigo. Eu suando a camisa lá, forte, poderoso. Querido, deu 8h30. Eu tinha aberto acho que uns 2 buracos. Eu olhei minha mão, você ri, né? Não é com você. Eu olhei minha mão estava destruída. E aí eu olhei para o relógio e falei, meu Deus, faltam ainda 3h30. Eu pensei, tô ralado. Aí já mandei chamar um colega, falei, cara, vamos revezar aqui, porque senão a gente não vai aguentar o negócio. Aí ele me ajudou, revezava um pouquinho, e a gente terminou o trabalho lá até o meio-dia, às duras penas. Mas eu estou falando de abrir um buraquinho de 30, 50, 60 centímetros. Isso exige do quê? Da nossa parte, esforço. Significa que para você edificar a sua casa sobre a rocha, isso vai exigir de você esforço. Vai exigir de você disciplina, dedicação. O pastor Edivaldo tem falado sobre uma geração sem vínculo e sem esforço. Quando a gente olha esse texto, é exatamente isso que acontece com aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Participar de todo culto. Isso é religiosidade. Hoje eu consigo assistir no YouTube. O que? Fazer escola? Fazer SEV? Participar de grupo familiar? Não. Para você poder edificar a sua casa sobre a rocha, você precisa de esforço. Eu creio que na vida cristã tudo é pela graça. Mas não é de graça. Exige renúncia, exige abnegação, exige esforço da nossa parte. E hoje nós vivemos uma geração que tudo é fast, tudo é rápido, tudo é veloz, tudo é ligeiro, tudo é para ontem. Tudo. Poderia dar 1000 exemplos aqui para você de que tudo hoje é rápido. E as pessoas querem inclusive que os problemas familiares eles sejam solucionados assim. Até mesmo as pessoas estão por aí transmitindo a imagem de um Deus mágico. Eu faço o problema, eu faço a besteira, eu cometo o pecado, eu cometo o delito, e quem tem a responsabilidade de resolver o problema é Deus. Aí a gente pensa, nossa, mas como Deus é ruim,
Deus impôs consequências. Não, não foi Deus que impôs as consequências. O que traz a consequência é a semente ruim que você plantou. Se você planta uma semente boa, você terá bons frutos. Se você planta uma semente ruim, você terá uma péssima colheita. Então a colheita não é de Deus, a colheita é da semente que você semeou. Então a responsabilidade de lidar com a consequência é sua. Você terá a graça de Deus para lidar com o sofrimento, para lidar com a consequência, mas ela vai vir. E muitas vezes nós estamos transmitindo a imagem de um Deus mágico, de um Deus que tem uma varinha, faz assim, ó, e resolve o nosso problema. Só que vida cristã exige profundidade, exige esforço, exige dedicação da nossa parte. Porque eu tenho uma notícia para te dar. A chuva vai cair. A luta espiritual vem sobre nós, querido. O vento sopra contra a nossa casa. Os problemas. Tem uma semaninha do mês. Você não percebe que tem uma semaninha do mês que a tua esposa está um pouquinho mais sensível? É o vento soprando. E você tem que ter tato. Você tem que ter graça de Deus. Tem que comprar um chocolatinho para ela, se for necessário. Não, tem inteligência emocional. Amém? E os rios darão com ímpeto contra a nossa casa, mas se nós estivermos alicerçados na rocha, nós não seremos abalados. Aleluia! Para nós encerrarmos, Salmo 127. Quando nós estabelecemos Cristo como fundamento da nossa casa, nós estabelecemos alguém que também trabalha por ela. Salmo 127, verso 1 e 2. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Quando nós estabelecemos Cristo como fundamento da nossa vida, nós estabelecemos também Cristo como o edificador do nosso lar, como o edificador da nossa casa, e também como sentinela, como protetor da nossa família. Do contrário, seria inútil nós fazermos tudo o que nós fazemos. Trabalharíamos em vão, levantaríamos cedo em vão, dormiríamos tarde em vão. Mas quando nós estabelecemos Cristo como fundamento da nossa vida, nós podemos descansar, crendo que Ele está cuidando, que Ele está guardando, que Ele está velando pela nossa vida e pela nossa casa. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus.